Graças a paz, irmãos. Vocês estão treinados aí já, pode ser melhor. Graças a paz, irmãos. Glória a Deus. Eu queria identificar você que está nos visitando aqui pela primeira vez, pela segunda vez. Você que já está vindo há algum tempo, mas não conhece o nosso lounge. Faz um sinal assim com a tua mão, a gente quer te presentear com essa bolsinha aqui. Glória a Deus, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Temos ali mais pessoas, aqui na frente também, glória a Deus. Será que essa igreja viva, avivada, pode celebrar a vida dos nossos visitantes? Com mais força, igreja, amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Ao final do culto nós queremos bater um papo rápido com você. E eu tenho certeza que você vai adorar. É muito bom ter você aqui conosco. Você que já é dessa casa, você que acompanha de casa. Que noite, meus amigos. Quero compartilhar algo com você. Quem estava no ensaio aqui ontem? Faz barulho aí. Meu Deus. Ontem nós tivemos o nosso primeiro ensaio do ano e Deus se moveu nesse lugar. Quando eu cheguei em casa à noite, eu demorei a baixar a adrenalina para conseguir dormir, do quão intenso foi aquilo que nós vivemos aqui ontem. Inclusive, para dar um testemunho à igreja, eu recebi relatos no WhatsApp, no Instagram, depois de pessoas que foram salvas ontem à noite, de pessoas que foram restauradas ontem à noite, de pessoas que foram curadas ontem à noite. Deus tem se movido em nosso meio, amém? Você faz parte dessa obra, nós fazemos parte dessa obra. Então, eu estou muito empolgado para o que Deus vai fazer esse ano, através de nós como igreja, amém? Você está empolgado também, meu irmão? Você está empolgada, minha irmã? Amém? Você está vivo aí? Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Meus irmãos, a mentalidade de um discípulo. Essa mensagem, essa temática tem mexido muito comigo. De uns meses para cá, o Senhor tem falado muito ao meu coração em relação a o que é ser um discípulo de Jesus. Quando nós podemos dizer ou afirmar que nós somos discípulos de Jesus? Em que momento da nossa vida é possível perceber que nós nos tornamos discípulos de Jesus? Será que é quando nós nos convertemos? Será que é quando nós nos tornamos voluntários, servos? Será que é quando nós começamos a servir a igreja local? Qual momento que nós identificamos que nós nos tornamos discípulo desse Jesus? E é muito importante entender o que é que ser discípulo significa. Porque não basta somente conhecer ou achar que se conhece como um discípulo se comporta. Porque existe uma batalha. Existe uma luta entre o bem e o mal. E nós estamos inseridos nessa luta. Na verdade, desde o Éden, o homem foi tentado por Satanás a desfazer o seu relacionamento com o Senhor e provar de um fruto proibido, e isso o levou a cair. Assim como na palavra, a Bíblia é repleta de histórias que descrevem homens de Deus que passaram, que sofreram com essas lutas. Jó, por exemplo, Satanás tomou tudo o que ele tinha para ver se a fé dele era tocada. Para ver se a fé dele não continuava da mesma forma. O próprio Jesus, Filho de Deus, foi tentado de várias formas, mas resistiu. Só que a grande questão, o grande dilema é que essas investidas nas nossas vidas, elas estão inseridas nas nossas vidas, elas não ficaram apenas na vida desses homens, apenas no Velho Testamento, no Novo Testamento, elas são reais hoje para nós também.
Só que agora, além de enxergarmos esses homens enfrentando essas batalhas, nós também estamos dentro desse campo de batalha, no nosso dia a dia, dentro de cada contexto, dentro de cada realidade. Nós estamos nesse lugar de prova. Então precisamos entender a seriedade do que é ser um discípulo de Jesus. Entender que grandes homens que nós admiramos na palavra de Deus passaram por isso. Enfrentaram lutas, questionamentos, investidas. E quando eu vejo histórias assim, a primeira coisa que vem à minha mente, à minha cabeça é: se fosse eu passando por isso, se eu estivesse no lugar de Jó, por exemplo, se fôssemos nós, mas se nós formos avaliar criteriosamente, a grande verdade é que os cristãos, hoje em dia, não têm oferecido tanta resistência às investidas de Satanás. Uau! Isso é forte de se dizer. Isso é forte de se dizer. Mas pensa, nas lutas que você enfrenta, nas lutas que eu enfrento, nas lutas que nós enfrentamos, quantas vezes eu e você não fomos fortes o suficiente, para conseguir enfrentar e resistir às tentações? Quantas vezes eu e você fraquejamos, ainda que a palavra resistir ao diabo e ele fugirá de vós, esteja em nossos lábios. Talvez, em algumas vezes, ela pode estar no meu lábio e no seu lábio, mas ela não está no nosso coração. E isso é perigoso porque nos coloca nesse lugar. No lugar de que é fácil falar, mas é difícil viver. É como se algum amigo seu estivesse passando por um problema. E você diz: ei, Denise, seja forte e corajosa. Não temas, porque o Senhor é contigo. E quando você enfrenta esse lugar, parece que não foi você quem falou aquilo. Quando o problema entra na tua casa e entra na tua vida, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Como é que eu vou conseguir suportar e passar por isso? As palavras estão nos nossos lábios, mas distantes do nosso coração. De todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, guarda a tua mente das investidas de Satanás, guarda os teus pensamentos, porque tudo começa no pensamento, na mente. Nesse terreno aqui, assim que eu me converti, em 2009, tinha uma piscina aqui onde a gente realizava os batismos. E teve um batismo e estávamos conversando aqui na piscina. E o pastor Pedro estava tomando banho com a gente. E eu conversando com ele, comecei a falar: pastor, é muito difícil resistir aos pensamentos que vêm à minha mente, porque eu só penso besteira. E eu nunca esqueci disso que ele me falou. Ele falou: Alisson, você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça. Mas você pode impedir que ele construa um ninho. Os pensamentos são assim. Eles vão vir à sua mente. Eles vêm à nossa mente. E talvez nós não consigamos impedir dele ser plantado aqui. Mas nós, pelo poder que há no Espírito Santo que habita em mim e em você, nós podemos impedi-los de ganhar força na nossa cabeça. Porque quando eles ganham força, eles se transformam em atitudes.
Amém? A mente de Cristo. A mentalidade de um discípulo. Nós precisamos fortalecer e entender que mentalidade é essa. Por isso, queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 2. Nós vamos ler do versículo 6 até o 16. Primeira Coríntios 2, 6, 16. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não como palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas como palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ter a mentalidade de Cristo significa conhecê-lo, conhecer a sua palavra mediante a ação do Espírito Santo. Todo cristão genuíno deve viver a sua vida pautado nesse princípio, pautado no princípio de que você precisa ter a mente de Cristo, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que a mensagem do Evangelho não repousa sobre a sabedoria humana. A mensagem do puro Evangelho, ela não repousa na sabedoria humana. É como se alguns coríntios naquela época estivessem questionando a forma como Paulo estava pregando. É como se eles quisessem que Paulo utilizasse algumas técnicas retóricas acerca da palavra que estava sendo pregada. Eles sofriam a influência da filosofia grega, então eles tentavam fazer com que o Evangelho se tornasse mais macio aos ouvidos, mais interessantes aos ouvidos, e não um Evangelho que confrontava. Sabe aquela mensagem que massageia o nosso ego? Aquela mensagem que fala que nós somos bons, que Deus é só um detalhe para meu sucesso, para o teu sucesso. Aquelas mensagens que enchem o nosso ego. Mensagem essa que você e que eu nunca ouvimos aqui desse púlpito, amém?
Glória a Deus por isso. Mas é como se eles quisessem que a palavra de Deus viesse camuflada ou misturada com algo assim bonito de se dizer, algo leve de se dizer. Mas acontece que nenhuma técnica de retórica, nenhuma palavra eloquente ou nenhuma palavra bonita que te gere conforto tem o poder de te convencer do pecado. Tem o poder de convencer o homem do pecado. Somente o Espírito Santo convence. Por isso que no versículo 5, ele vai dizer: para que a fé que vocês têm não seja baseado em sabedoria humana, mas no poder de Deus. A minha fé não pode se basear naquilo que é humano. E aí nós voltamos para uma batalha. Nós voltamos para aquela luta entre o bem e o mal. Entre o homem natural e o homem espiritual que Paulo descreve nesse texto. O homem natural é aquele que se conforma com os padrões terrenos, com aquilo que o mundo, com aquilo que o sistema oferece. Ele não consegue entender, na verdade, a palavra de Deus, aquilo que é espiritual, é loucura para a cabeça do homem natural, e ele vive segundo os preceitos deste mundo, enquanto o homem espiritual, ele é um peregrino, ele é um cidadão do céu, ele entende que ele está de passagem aqui, e ele entende que existe algo especial, não por ele, não porque ele é especial, não porque você é especial, não porque eu sou especial, mas porque agora não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. E por isso eu consigo discernir e entender como colocar a minha mente em Cristo Jesus e nesse Evangelho. Essa é a meta, meus irmãos. Esse é o objetivo. Mas eu quero tentar trazer para vocês situações práticas, de fácil compreensão, para que nós entendamos como isso, de certa forma, é introduzido na nossa vida, no cotidiano, dentro das nossas rotinas, dentro daquilo que nós vivemos. Situações que muitas vezes nós enfrentamos e, de forma, em algumas vezes, inconsequente, acabamos cedendo, enfraquecendo a nossa mente, ou não tendo certeza, ou não nos alimentando o suficiente da palavra, para termos o entendimento do que é ter a mentalidade de Cristo, o que é ser um discípulo de Jesus. Amém? Você está comigo? Amém? Então abra sua Bíblia aí em Lucas. Lucas capítulo 9. Nós vamos ler do 57 ao 62. Lucas 9, já está aqui no telão. Lucas 9, 57 diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus respondeu: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus então respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu quero trazer para você 3 pontos que eu aprendo com esse texto, que eu aplico nas nossas vidas,
e que por muitas vezes nós somos levados com situações semelhantes a essa. No capítulo 9 nós encontramos alguns acontecimentos. Por exemplo, a primeira multiplicação de pães acontece nesse texto, e quando esses acontecimentos começaram a acontecer, era natural que uma multidão acompanhasse Jesus e o cercasse. E dentre essa multidão, as pessoas iam vendo, iam enxergando o que estava acontecendo, elas iam ficando deslumbradas com o que estava acontecendo ali. Meu Deus, o que está acontecendo? Só tem isso aqui de pão, agora tem um bocado, agora um endemoniado foi liberto, o que é que está acontecendo? Nossa, eu preciso ouvir as mensagens do Messias e tudo mais. Então a multidão cercava, e dentro dessa multidão sempre tinha uns emocionados, sabe? Sabe o que é uma pessoa emocionada? Eu tenho visto muito ultimamente, em relacionamentos, adolescentes, jovens e tal. A menina dá um graça e paz aqui na igreja e o cara fica... Ela está querendo. Obrigado, Senhor. O cara até agradece a Deus porque ela deu um graça e paz. Emocionado o bichinho. Mas não é diferente com as mulheres também. É aquele boyzinho que você dá uma olhada, e aí ele passa por você no corredor, graça e paz, irmã. Aí você, Senhor. Emocionado. É uma pessoa que se move por impulso. É uma pessoa que não raciocina muito bem, não pensa direito. São pessoas emocionadas que se deixam levar por emoções. E quando você se deixa levar por emoção, é como se você não estivesse calculando tudo o que aquilo, o que aquela decisão está envolvendo. Lembram do que o pastor Pedro sempre falava? Nos EPCs, naquele momento final, se você está emocionado apenas, fique no seu lugar. Porque as emoções, elas oscilam. Não tome decisão baseada por emoção. E a emoção, ela tem esse poder de mexer com o nosso coração, com o nosso entendimento, com o nosso discernimento. Ela faz com que nós tomemos algumas decisões por impulso, sem calcular o que aquilo vai causar. E com Jesus não é diferente, aparece um emocionado, vai dizer, Senhor, eu te seguirei, por onde quer que você for. Aonde o Senhor for, eu te seguirei. E quantas vezes nós nos emocionamos, meus irmãos? Quantas vezes nós erguemos as nossas mãos e dizemos, Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, eu quero te seguir, na verdade eu vou te seguir, por onde quer que fores. Quantas vezes também ferimos pessoas por causa da emoção? No calor da emoção você fala algo que na verdade você não queria dizer, mas a emoção te levou a ferir alguém. Os casados vão entender melhor. Quantas vezes a emoção toma conta do nosso coração e nós achamos que aquilo é uma decisão racional, quando na verdade é o calor do momento. Quantas pessoas ferimos, quantas palavras proferimos no calor da emoção. E aquele homem, vendo tudo o que estava acontecendo, talvez ele chega para Jesus com esse coração, mestre, eu quero te seguir. Eu quero.
E Jesus olha para ele e diz: meu irmão, as raposas têm as suas tocas, as aves os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. Evangelho puro, simples e verdadeiro. Você pode estar vendo tudo isso aqui acontecer, meu irmão, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. Papo reto. Papo reto. Sem arrodeio. É aquele compromisso que o apóstolo Paulo estava falando. É um evangelho puro, que ele não tem técnicas de retórica. É o puro e simples evangelho. O evangelho pelo qual eu fui alcançado aqui nessa igreja. O evangelho que no auge da minha emoção, alguém foi capaz de olhar nos meus olhos e dizer: ei, vai ser difícil. Eu não estou te vendendo um sonho americano, você não vai sair daqui rico, milionário, com um carro novo na garagem. Não! As coisas vão ficar mais complicadas, mas deixa eu te dizer, vai valer a pena. No final, vai valer a pena. Porque quando as pessoas estão emocionadas, elas estão vulneráveis, então é muito fácil você vender um sonho americano para elas. Olha, vai ficar tudo bem. Como diria a pastora, não te preocupa, mano. Vai ficar tudo bem. Nada vai mudar. Só o Evangelho de Jesus Cristo é capaz de quebrar os teus conceitos em meio ao teu turbilhão de emoção e dizer: ei, não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Esse é o Evangelho de Jesus. Não seja movido pela sabedoria humana, pelo que você enxerga naquele momento, pelo que você sente naquele momento. E eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil em meio ao deserto nós termos a capacidade de olhar para o Senhor e dizer: Deus, eu confio em Ti. Mas esse é o único caminho do discípulo, meus irmãos. Esse é o caminho do discípulo. No meio do caos, da adversidade, das dificuldades, das humilhações, é poder dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Uma pessoa emocionada não é capaz de dizer isso. Quando o nó arrocha um pouquinho, ela abre. Mas os convictos pela palavra de Deus, os que foram convencidos pelo Espírito Santo, esses sim, com a mentalidade de Cristo, conseguem dizer: eu continuarei. Eu seguirei. Porque é assim que um discípulo de Jesus age. A outro homem, Jesus diz, agora é Jesus falando: siga-me. E ele respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai.
esse ponto me chamou a atenção para o seguinte questionamento: quantas vezes nós ouvimos do Senhor o siga-me? Quantas vezes nos seus momentos de dor, de dificuldade, você ouviu uma voz suave no teu coração, na tua mente, na palavra, dizendo: ei, siga-me. Quantas vezes envolvidos em adoração, nós clamamos ao Senhor e temos a certeza de que Ele está nos chamando para algo grande, para algo dEle. E Ele fala: siga-me você, sim Deus, eu seguirei. Mas, deixa primeiro eu me formar. Senhor, deixa primeiro eu me casar. Ah Deus, espera aí, deixa primeiro eu arrumar um emprego, eu estou desempregado, então eu preciso focar aqui em entregar currículo, não vou ter tempo para estar seguindo o Senhor. Ou peraí, Senhor, meu trabalho está me consumindo demais, eu estou para ser promovido, sabe Deus? Então eu preciso focar no meu emprego, para que eu possa alcançar essa promoção, e aí sim, eu poderei dizer: sim Senhor, eu vou te seguir. Peraí, Senhor, eu estou concluindo o ensino médio, estou sem tempo real. Quantas vezes o Espírito Santo soprou no teu coração: siga-me, e você, peraí, Deus. Quantas desculpas, quantas coisas têm sido colocadas em primeiro lugar, que não estão sendo seguir ao Senhor. A resposta de Jesus, mais uma vez, vem como uma flecha. Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Um discípulo de Jesus não negocia o primeiro lugar, que é dele. Não tem pai, mãe, esposa, filho, trabalho, sucesso, status que possam ocupar esse lugar que só cabe ao Rei dos Reis. Um discípulo segue, meus irmãos. Ah, mas eu não conheço os caminhos, não importa, conheça o seu guia, Jesus Cristo. Posso não conhecer todos os caminhos pelos quais Ele quer me levar, mas é você poder dizer: mas eu conheço quem está me conduzindo. Eu conheço o meu guia e por isso eu seguirei, Senhor. O que é que eu preciso largar? O que é que eu preciso abandonar? O que é que eu preciso deixar de fazer para te seguir? Mentalidade de um discípulo. Vou seguir-te, Senhor. Terceiro e último ponto. Vou seguir-te, Senhor. Mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. E mais uma vez, uma resposta cirúrgica.
Mais uma vez, uma resposta que causa um embrulho, talvez, no nosso estômago. Uma resposta que mexe com a gente. Uma resposta que nos tira da zona de conforto. Uma resposta que é incômoda. Porque o mais fácil a ouvir em uma situação como essa é tá ok, vai lá, eu te espero. E às vezes a nossa mentalidade é essa de que está tudo bem, vai lá que eu te espero, o tempo que você quiser. O tempo que você precisar. Mas ei, meus irmãos, não há mais tempo. Não dá mais tempo para ficar dando desculpas, sabe? Não há mais tempo para olhar para trás. Não há. Ser discípulo de Jesus envolve tomar uma decisão. Essa decisão precisa ser regada todos os dias. Porque como nós fomos falando no decorrer da mensagem, situações irão se levantar para te fazer olhar para trás. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno, não é apto. Com quem você se identifica? Fique de pé no seu lugar. Com quem você se identifica? Será que você se identifica com aquele que é emocionado? Emocionada? Que vem a um culto como esse, abre a boca para louvar, levanta as mãos para adorar, enche o pulmão para gritar que seguirá a Jesus por onde quer que ele for. Mas essa verdade já é totalmente diferente na segunda-feira. Na verdade, na segunda-feira você nem lembra mais do compromisso que você fez no domingo aqui. Emoção. Não seja levado por emoção. Ou talvez você pode ser aquele que sempre tem uma boa razão para não fazer ou não se tornar um discípulo de Jesus. Sabe, você sempre vai ter uma boa desculpa para dizer, Senhor, espera aí. Deixa primeiro eu fazer aquilo, deixa primeiro eu fazer isso, aquilo outro, deixa primeiro eu resolver a minha vida, Senhor, para que depois eu possa te servir. Só aí então eu terei tempo para te servir. Chegou o tempo, chegou o dia de mudar esse discurso. Cansei de ouvir já, meus irmãos. Eu tenho vários amigos que não conhecem a Cristo. E curiosamente, o que eu mais escuto deles é que eu ainda sou muito novo para servir a Deus. Para dar um murro. Feliz. Desculpas. Quantas desculpas nós damos para o Senhor? Quantas vezes nós ouvimos o seu chamado? Quantas vezes Deus já falou com você, meu irmão? Muda o teu caminho, muda a tua rota.
muda a tua vida, siga-me. E você cheio de desculpa, porque você tem boas razões. Deixa eu te dizer algo. Não há razão. Não existe nenhuma razão pela qual justifique a você não se tornar um discípulo de Jesus. Amém? Não existe. Só quem se torna discípulo consegue seguir o Mestre e não olhar para trás. O que passou, passou. Tenha a mentalidade de Cristo. Tenha a mentalidade de Cristo. Alimente-se desse Evangelho que te coloca exatamente nesse lugar em que você precisa tomar uma decisão, em que você precisa se posicionar e calcular todas as consequências que só um discípulo de Jesus verdadeiramente conhece. Amém? Para concluir, tem uma frase de um autor desconhecido que diz assim: você sabe que está no caminho certo quando perde o interesse de olhar para trás. Fazem 14 anos que eu perdi o interesse de olhar para trás. Fazem 14 anos que todos os dias eu preciso estar disposto a continuar sendo um discípulo de Jesus, pagando o preço. Mas sabe qual é o melhor? É que eu não me arrependo de nada, de nenhuma das dificuldades que surgiram ao longo do caminho. Eu posso enxergá-las e dizer: Senhor, obrigado, valeu a pena. Então eu perdi o interesse de olhar para trás e dizer como a minha vida era boa, como a minha vida era boa. Não, meu irmão, não existia vida. Antes de Cristo não existia vida. Porque o amor dele é melhor do que a vida. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser
porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita. Porque tudo que há dentro necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Filipenses 3:12 vai dizer assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É esse o nosso posicionamento, esse precisa ser a nossa mentalidade, a mentalidade de um discípulo, esquecendo o que ficou para trás, prosseguindo para o alvo. O seu alvo, o meu alvo, o nosso alvo é Cristo. E existe um prêmio. Ah, meu irmão, existe. E esse dia chegará e nós poderemos aí sim olhar para o que enfrentamos aqui e dizer: Senhor, valeu a pena. Do Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita, porque tudo que há necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Cadê os discípulos aqui de Jesus? Amém? Hoje meu coração foi renovado novamente. Quero que minha mente seja assim de um discípulo de Jesus. Acima das circunstâncias, além das circunstâncias, vamos continuar servindo a Cristo. Amém? Esse é o legado, né? Ir por todo mundo e fazer discípulos. Isso é o que nós vamos fazer. Amém? Pode sentar um pouquinho. Vim aqui dar uma satisfação. O pastor Júnior vai estar passando aí 10 dias confinado na fazenda, junto com o patrão dele, coisas de trabalho. E aí isso vai acontecer mais ou menos a cada 2 meses, entre 1 e 2 cultos. Ele não vai estar por aqui, mas com ele ou sem ele, nós vamos estar aqui. Amém? Mas ele pediu para me dar essa satisfação para vocês. Então, queria pedir que os visitantes que levantaram as suas mãos, quando saírem daqui, vá ali no lounge, não deixe de passar lá, nós queremos bater um papo com você.
Amanhã, segunda-feira, vamos ter nossa primeira bússola, que vamos nos orientar aí para essa campanha, né, de leitura. Vamos se juntar em família para fazer isso. Já falei com o Antônio que eu vou vir com ele, porque eu vou sentar com ele, vamos ler juntos, vamos aprender juntos. Deus tem muito a fazer esse ano e nós precisamos estar assim, conectados com Cristo. Amém? Quem aqui quer ouvir a voz de Deus para o que Deus quer fazer por você e para você nesse ano? Amém? A forma que Ele mais fala conosco é através da leitura da palavra de Deus. Então vamos nos envolver nessa pegada. Amém, pastor Guilherme? Glória a Deus. Então fiquem de pé, vamos orar para a gente nos despedir. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este dia tão maravilhoso que o Senhor fez. Deus, obrigada porque o Senhor é bom. Deus, obrigada porque a tua bondade, ó Deus, nos envolve. Obrigada pela bondade que o Senhor tem realmente, ó Deus, abraçado essa igreja, porque essa igreja é tua, Senhor. Queremos, ó Deus, fazê-la crescer e multiplicar para que o teu reino cresça, ó Deus, aqui nessa terra. Senhor, usa cada um de nós, usa a minha vida, usa a vida de cada pessoa, ó Deus, que está aqui neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, vamos fazer, ó Deus, que este ano seja uma bênção, em nome de Jesus. Leva-nos em paz, ó Deus, para casa, assim como o Senhor nos trouxe, ó Deus, leva-nos, ó Deus, aos nossos lares, Senhor, com a tua proteção, Senhor. E queremos, ó Pai, dizer que tu és o único, ó Deus, digno, Senhor, de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém.